Estou em BH. Você também é de BH, né, professor? Estou aqui. Então, pessoal, começou aqui a gravação. Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa caracterização faixa estreita de canal de rádio, com modelos um pouco mais devotados a ambientes urbanos. Então, vou mais uma vez repetir esse slide aqui para relembrar o que quem está fazendo. Então, quando você mede o nível de potência, nível de sinal em ambientes urbanos, ou, enfim, ambientes com construções em volta, é típico você obter um gráfico como esse que está aqui. No caso, é a potência em decibéis, em dBm, por exemplo, em função da distância. Tá? E aí a gente observa de uma maneira global que essa potência, na medida em que o receptor se afasta do transmissor, na medida que essa distância, esse comprimento do enlace aumenta, a tendência global é essa potência ir caindo na medida em que a distância aumenta. Essa informação é filtrada desses dados, na verdade, de vários dados obtidos numa mesma região, numa mesma localidade, e através de gráficos na escala log-log e de uma regressão linear, a gente obtém, aqui está uma curva, porque o gráfico é semilog. Se fosse um gráfico log-log, seria uma reta. E esse te dá a variação global, a variação média da potência média que chega no receptor naquela distância específica. E isso é tratado, na maioria dos casos, ou quase sempre, através de um modelo log-distância, que é o que a gente viu na aula passada. Nós também observamos desse resultado aqui, que existe uma variação da potência em torno desse modelo log-distância. Esse decrescimento aqui da potência com a distância não é monotônico, às vezes dá uma subida. Então, você tem aqui variações que a gente chama de larga escala, ou seja, em distâncias muito, muito maiores que o comprimento de onda. Por exemplo, aqui, nessa região aqui, nós temos aqui uma queda na média no nível da potência, depois sobe de novo, depois desce, depois uma subida e por aí vai. Geralmente isso está associado a sombreamento, ou seja, bloqueio da energia por obstáculos. Em ambientes tipicamente urbanos, prédios, quarteirões, mas podiam ser morros no ambiente suburbano ou rural. Tá? Então, isso aqui é tratado, a gente vai ver isso na aula de hoje, através do sombreamento log normal. Sombreamento tem a ver com shadowing, em inglês, sombreamento. E log normal, que a gente vai tratar essas variações em torno do modelo log distância, como uma variável aleatória gaussiana, normal, desde que esses valores sejam tratados em dB, em decibéis, log. Por isso, log normal. Isso daqui também vai abrir para o modelo de porcentagem de área coberta, que a gente vai ver na próxima semana. E, além disso, a gente vê variações aqui muito rápidas. Alguns, inclusive, chamam isso de desvanecimentos rápidos. Mas talvez o termo mais apropriado seja desvanecimentos de pequena escala, onde numa distância de pouquíssimos comprimentos de onda, você tem várias oscilações, vários desvanecimentos, inclusive profundos, desvanecimentos profundos do sinal. Isso é filtrado e tratado, vai ser tratado estatisticamente após a nossa segunda prova. Isso está tipicamente associado aos multipercursos. No ambiente urbano, por exemplo, você tem muitos prédios, muitos obstáculos, essa onda ela vai se espalhando pelos prédios. Se o comprimento de onda for muito menor do que o tamanho das faces dos prédios, das paredes, você pode tratar isso num regime assintótico como raios refletidos, difratados, refratados através dos prédios. E essas réplicas do sinal chegam até o receptor, ora construtivamente, ora destrutivamente. Então, você já vê a confusão que é quando você tem várias dessas réplicas chegando até o seu receptor. Antigamente, em TV analógica, isso causava os fantasmas, né? Não é do tempo de vocês,
Os mais antigos que forem ver esse vídeo vão se lembrar dos fantasmas nos aparelhos de TV analógica, né? Que a gente tentava consertar mexendo na antena ou enfiando um bombril nela. Enfim, são essas réplicas que chegam atrasadas, por exemplo, até o receptor. Esses desvanecimentos de pequena escala vão ser tratados na última parte do curso. Então, hoje a gente vai lidar com esse modelo de sombreamento log normal. E como é que você chega nos dados para obter essas informações? Por exemplo, isso aqui é um outro gráfico, mas mais ou menos mostra a mesma coisa, né? Potência em função da distância. Você pega uma janela, né, de poucos comprimentos de onda, com uma largura de poucos comprimentos de onda, 20, 30 comprimentos de onda, e sai definindo essas janelas ao longo da distância, ou até fazendo o que o pessoal chama de média móvel, né? Vocês estão vendo na televisão, média móvel de casos. No caso da televisão, essa largura é de 2 semanas, 14 dias. Vai deslizando a janela e faz a média só dentro dos valores que caem dentro da janela. Em propagação, a gente usa janelas de larguras de aproximadamente 30 comprimentos de onda, quando isso daqui for um gráfico em função da distância entre transmissor e receptor. Se tiver movimento, você traduz isso, né, essa distância, em tempo, e aí faz a mesma coisa. E aí você vai filtrando essas variações de pequena escala, esses desvanecimentos de pequena escala. E você fica com esses resultados aqui, ó, nesse gráfico, estão ilustrados com esses pontinhos, essas bolinhas azuis aqui. Você retira isso, essa informação, esses desvanecimentos de pequena escala, você guarda para mais tarde. Essas bolinhas que você vê aqui, junto com outras obtidas de medições na mesma localidade, mas, sei lá, andando, né, percorrendo avenidas diferentes, ruas diferentes, você junta tudo isso num gráfico grande, plota isso numa escala log-log, e agora sim você traça a sua reta através de regressão linear, mínimos quadrados, e essa reta em vermelho aqui é o seu modelo log distância, que a gente estudou na aula passada. Obviamente, vai haver uma variação, né? Esses pontos não vão cair em cima de uma reta, isso nunca vai acontecer. Então, essa diferença que existe entre o valor obtido das medidas e aquele modelo log distância que você determinou, isso é tratado como uma variável aleatória gaussiana, desde que esses valores, essa diferença aqui, ó, de potência, se fosse o caso, poderia ser a atenuação, desde que isso seja tratado em decibéis. Em decibéis. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vou pular aqui as transparências. Opa, pulei demais. E a gente, na aula passada, mais ou menos parou nessa figura aqui. Vou começar daqui a aula. Então, o modelo log distância que a gente estudou na aula passada te dá, né, a média global, a variação dessa média com a distância de forma global. Nesse modelo log distância, a potência, se o modelo log distância fosse o válido, né, você teria, né, um nível de potência constante sobre um círculo de raio D, centrado aqui na antena transmissora. Mas você sabe que isso não é verdade. As obstruções, os prédios, a topologia do relevo naquela região vão fazer que, na verdade, essa potência média ela oscile em torno desse círculo aqui. Então, por exemplo, a gente espera, se isso aqui fossem esses obstáculos, né, fossem prédios ou quarteirões dentro de uma cidade, a gente espera, ó, que nessa direção diagonal, o bloqueio causado por esses prédios faça o nível de potência cair, né, mais rapidamente. Então, a gente espera uma potência, na verdade, se isso aqui, ó, fosse uma curva de menos 100 dBm, nessa direção aqui diagonal, a gente espera que, na verdade, aqui tenha muito menos do que menos 100 dBm. A gente espera que o nível de menos 100 dBm esteja por aqui, por exemplo. Enquanto que nessa outra direção, ó, você não tem bloqueio nenhum.
Então, a gente espera até que aqui você tenha até mais do que menos 100 dBm, que o nível de menos 100 dBm venha para cá. Então, por causa do sombreamento, por causa dos bloqueios, na verdade, a média local, se essa fosse uma curva de nível correspondendo a menos 100 dBm, a gente espera que, na verdade, a curva faça algo parecido com isso daqui, ó, e não um círculo centrado no transmissor. Então, esta variação, a gente não vai tratar com um modelo determinístico, a gente vai tratar isso estatisticamente. Em outras palavras, dada uma distância onde supostamente a média, né, da potência ou da atenuação tem um certo valor esse dado pelo modelo log-distância, a gente quer responder perguntas do tipo: qual a probabilidade de, naquela distância, a potência ser maior ou menor que um certo limiar? Qual a probabilidade, numa certa distância, da atenuação do enlace ser maior ou menor que um certo limiar? Então, é isso que o modelo de sombreamento log normal vai responder. E ele é obtido através de medidas. Então, se as medidas forem bem feitas, em grandes quantidades, né, uma quantidade suficiente, o modelo provavelmente vai te dar bons resultados que vão ajudar você a dimensionar, né, o tamanho da área a ser coberta pela rádio base e, de repente, até a melhor posição para o transmissor, né? Em outras palavras, em que prédio você vai enfiar lá a torre com as antenas. Então, esse sombreamento log normal nada mais é do que o modelo log distância fornecendo o valor esperado por uma certa distância. Por exemplo, se for potência, esse seria, né, a fórmula do modelo log distância correspondente. Isso daqui te dá o valor esperado para uma certa distância d. Mas isso é o valor esperado, não é o valor real, né? Então, esse modelo aqui é acrescido em decibéis, na escala logarítmica, ele é acrescido de uma variável aleatória x, com um certo desvio padrão sigma, variável essa com média nula, já que a média é dada pelo modelo log distância, e ela vai ser tratada como gaussiana, como normal, desde que este valor seja calculado dado em decibéis. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, ó. Então, ó, se for atenuação, ela vai ser dada de acordo com o sombreamento log normal por essa fórmula. Se for potência, é só trocar os sinais, né? Então, mais uma vez, agora mais do que nunca, cuidado com os sinais. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, por que log normal? Por que gaussiano? Porque, ao longo das décadas e décadas de medidas, o pessoal observou que quando você faz a distribuição, desde que você tem uma quantidade grande de amostras, você faz uma distribuição de resultados, por exemplo, parecidos com esse, quando os valores, as diferenças são dadas em decibéis, a distribuição de probabilidade tem mais ou menos, ó, um comportamento como esse. Tá? Não, lógico que isso não é gaussiano, é mais ou menos. Às vezes mais, às vezes menos. Que gráfico é esse? Você vem num conjunto de medidas como essa daqui, uma vez obtida a sua média, né, o seu valor esperado em função da distância, ou seja, o seu modelo log distância, você vai contando amostra por amostra, né? Aí você pergunta, quantas amostras tiveram diferença em dB entre, sei lá, 10 dB e 15 dB. Aí você conta, e aí você chega aqui, ó, isso aqui é a diferença em dB. Aí você põe, ó, entre 10 e 15 dB, tivemos, sei lá, 5 amostras. Aí você põe aqui 5. E você faz isso com todas as diferenças. E a tendência, obviamente, é a maioria das amostras está aqui, ó, perto dessa região.
Por quê? Porque o modelo log distância, né, é aquele modelo, segundo os mínimos quadrados, que melhor aproxima os resultados obtidos das medidas, das amostras. Então, obviamente que as distâncias são pequenas. A tendência é essa, a não ser que você tenha feito uma interpolação muito ruim. A tendência é sempre os valores, a maior quantidade de diferenças está aqui, ó, em torno do 0 dB de diferença. E na medida em que você se afasta, a quantidade de amostras com diferenças maiores tende a diminuir, tanto para a direita como para a esquerda. Então, o pessoal força um pouco a barra e trata, estatisticamente, isso como uma variável gaussiana em função do modelo log distância, com média nula, a partir do modelo log distância como referência. Média nula, e vai ter um certo desvio padrão, vai ter uma certa variância. Lembrando que para modelos, né, distribuições gaussianas, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Essa variância, esse desvio padrão, aí vai depender das medidas do local onde isso foi feito, né? Quanto mais afastados esses pontinhos estiverem dessa reta vermelha, maior vai ser o desvio padrão. A gente vai resolver daqui a pouco um exercício que é a continuação do anterior, onde a gente vai pegar aquelas amostras, a gente já obteve o modelo log distância naquele problema, a gente vai complementar, pegando agora as diferenças e, numericamente, né, na marra, obtendo a variância e, consequentemente, o desvio padrão. Tá? Esse vai ser o próximo exercício que a gente vai resolver. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Bom, então, isso daqui agora é uma revisão, porque vocês já viram em alguma disciplina antes distribuição de probabilidade gaussiana. Isso é verdade? Em que disciplina vocês já viram isso? Função densidade de probabilidade gaussiana, normal. Onde que vocês veem isso? Probabilidade estatística. Pronto. E também vimos na engenharia, a gente vê em algumas matérias também. Medição. Inclusive em propagação. Então, para vocês, isso não é novidade, tá? Então, ó, o que a gente pode responder com isso? Com essa densidade de probabilidade gaussiana? A gente vai querer aqui utilizar isso para responder perguntas desse tipo aqui, ó. Qual a probabilidade da nossa variável W? W aqui pode representar ou potência em decibéis, em dBm, dBW, ou atenuação em dB. Valores em decibéis, na escala logarítmica. Então, qual a probabilidade dessa variável em decibéis ser maior, ou igual, né? Maior do que um certo limiar. Esse limiar, lógico, se isso aqui for potência, esse limiar é potência. Se isso for atenuação, esse limiar é atenuação. Então, cuidado com o sinal. Dependendo se é atenuação ou potência, vai ter uma troca de sinal na variação com a distância. Puxa, isso é importante por quê? Porque essa média que aparece aqui, ó, esse valor médio, é o modelo log distância correspondente. Aqui está o limiar, aqui está o modelo log distância, que vai te fornecer a média, o valor esperado, a esperança, enfim. Aí você chama do que quiser. Em função da distância. E aqui, ó, o desvio padrão que a gente ainda não calculou. Tá? Você já imagina como é que vai ser. Tá? Então, probabilidade de algo ser maior do que um limiar. Então, ó, o macete. O limiar, então, é menor do que a variável aleatória. Então, o limiar vem na frente, a média vem depois. E essa é a função, é a função Q. É a função Q dado aqui, ó, por essa integral. Obviamente que a gente não vai calcular essa integral nos problemas. Daqui a pouco vai ser mostrado um gráfico onde, dado o y, você obtém um valor que é a probabilidade correspondente, né, a essa conta aqui, ó.
O y aqui faz o papel desse argumento, caso o que você queira seja a probabilidade daquela variável ser maior do que um limiar. A probabilidade, ao contrário, ou seja, de ser menor, é simplesmente o complemento. Então, repara, aqui eu quero a probabilidade de algo ser menor do que um limiar. Então, nesse caso, o limiar é maior. Então, primeiro vem a média, depois o limiar. Então, você sempre põe o limiar na frente, ou depois, dependendo se ele é menor ou maior. Esse é o macete para você não errar isso daqui. Porque se você errar o sinal disso aqui, você vai calcular a probabilidade complementar. Uma é complementar à outra, então, obviamente, se você não errar na normalização, esse somatório aqui dá 1. Em outras palavras, se você errar o sinal, vamos supor, a probabilidade de ser maior é de 90%, mas você errou o sinal, você vai calcular 10%, você vai errar. Então, repare, tem uma troca de sinal aqui, ó. Se você parar para pensar, tem uma troca de sinal aqui. Essa troca de sinal, mais a troca de sinal, ó, que você tem na média, dependendo se isso é potência ou atenuação, faz com que você tenha aqui, ó, 4 chances de errar sinal numa conta boba como essa. Você pode errar o sinal da variação daquela variável com a distância, potência diminui, atenuação sobe, e ainda errar o sinal, porque se confundiu aqui, ó, se é maior ou menor, se confundiu aqui com o argumento. Então, mais do que nunca, cuidado com o sinal. Essa é a maior fonte de erro nos problemas que a gente vai resolver daqui a pouco. E calculada uma, a outra, logicamente, é o complemento. Se você multiplicar por 100%, você vai ter aqui, ó, os valores percentuais. Se você for programar isso, por exemplo, no MATLAB, essa função Q, que te dá essas probabilidades, ela está relacionada à função erro, através dessa equação aqui, ó. Então, a função erro é uma função que já está pré-programada, por exemplo, no MATLAB. Você pode fazer uma rotina simplesinha e obter o valor da função Q em função do resultado obtido da função erro. E 1 menos a função erro é a função erro complementar, que também já está pré-programada no MATLAB. Você pode trocar esse termo entre colchetes pela função erro complementar, que é simplesmente 1 menos a função erro. Vocês já tinham visto função erro antes ou não? Professor, essa função RS, que você está chamando de função erro, Isso. é a integral da PDF da Gaussiana, uma coisa do tipo? Ou não? Não, inversa. É só, ó, aqui está a definição. Se não me engano, não hoje ou na próxima aula vai ter a definição integral dessa função erro. Mas você obtém isso rapidamente, ó. Não, é tá, só ok. Olhar para isso e você vai automaticamente... Você vai ter que mexer aqui nas variáveis. A integral vai de menos infinito a y e tem um 1 menos em algum lugar aí que eu não me lembro de cabeça. Mas isso é integral da Gaussiana, né? O integrando vai ser isso aqui, alguma coisa parecida com isso. Eu conhecia a partir daí mesmo. Tá. Também a função quantil, né? Oi? A função quantil também? Aí você, não sei te dizer, nunca Eu ouvi acho que falar. A função quantil é a probabilidade de estar num dos quantis. Eu tenho certeza que é isso. Ou se não for, é uma variação linear dessa função erro. Então tá. Então você já viu. Essas funções são integrais, né, que não possuem solução analítica em termos de funções mais simples, mas como são integrais que aparecem o tempo todo em problemas de engenharia, de física, há muitas e muitas décadas, então alguém já estudou e alguém lá no passado definiu que isso é a função erro por algum motivo, e aí o pessoal estuda isso daqui. Então você encontra na literatura séries, aproximações, etc., que permitem você, por exemplo, implementar isso numericamente
com bastante precisão. Ela não aparece na sua calculadora porque não é todo dia que você precisa dessa função. Mas ela aparece bastante em engenharia, como também as funções de Bessel, seno e cosseno, logaritmo. Só que como seno e cosseno e logaritmo aparecem mais, eles vêm já na calculadora. As outras... Vocês sabem o que é uma calculadora? Bom, alguma pergunta em relação a esse slide? Então, vamos prosseguir. Aqui está o gráfico dessa função Q, e aqui está o argumento. Aqui o y apareceu minúsculo. Então, a gente percebe, por exemplo, que quando o argumento tende para menos infinito, ou seja, quando o limite daquele integral vai para menos infinito, a probabilidade é 1. Ou seja, pode ser qualquer valor dali para frente. Caso contrário, ó, se ela for para mais infinito, a probabilidade correspondente tende para 0. Obviamente, aqui no meio, por causa da simetria, né, da distribuição gaussiana, a probabilidade é de 50%. E, por exemplo, numa prova, a gente só precisa apresentar metade do gráfico, ou para y positivo, ou para y negativo. E com isso, inclusive, aumentar a precisão da leitura dos valores. Porque você sabe que, ó, Q de y mais o Q de menos y é igual a 1. 1 é o complemento do outro. A gente não precisa dar o gráfico todo. A gente pode dar metade do gráfico, por exemplo, só esse quadrante aqui, ó. E você sabe que se por acaso o y cair aqui, é só usar o complemento do valor que você ler aqui. E com isso você consegue aumentar, ó, o gráfico, né, na hora que você imprime, e, consequentemente, a precisão da leitura. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Professor, Oi, pois não. eu fiquei com uma dúvida. No slide passado, eu fiquei na dúvida. Você falou que essa aí é a integral só da gaussiana? Isso. Ou só da gaussiana? É. Mas, Não entendi a sua pergunta. Fala de novo. por exemplo, a primeira linha lá é prove de W maior. Probabilidade Isso. de uma certa variável gaussiana Isso. ser maior do que um limiar. Uhum. É dado por essa integral aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a distribuição gaussiana com a sua normalização. A normalização é feita para que se o ômega 0, W0, perdão, se o W0 for para menos infinito, isso daqui dê. Se esse W0 for para menos infinito, essa integral vai dar quanto? 1. 1. Então, essa normalização é feita para que, quando o W0 for para menos infinito, esse resultado dê 1. Então, aqui está, ó, a sua distribuição gaussiana. Essa exponencial dividido por raiz de 2π vezes o desvio padrão. M é a média, a esperança, o valor esperado. Sigma ao quadrado é a variância associada à distribuição gaussiana correspondente. Ficou claro agora ou não? É que eu fiquei na dúvida. Nesse caso que a gente está estudando, o M vai ser 0? Não. Nesse caso, o M vai ser dado pelo modelo log distância. É o valor esperado. Isso daqui vai ser dado em função da distância, né? A gente vai fazer perguntas do tipo: qual a probabilidade, por exemplo, da potência ser maior do que um limiar a 5 quilômetros do transmissor? Então, essa média aqui, ó, é o modelo log distância correspondente. É este resultado aqui, ó. Esta é a média. Entendi. É em função da distância, não é uma média constante, uma média que depende de D, da distância. Quanto mais afastado você estiver, a média, por exemplo, se for potência, a média naquele local diminui. Entendi. Beleza? Beleza. E sigma é o desvio padrão associado a essa variabilidade de larga escala em torno da média, em torno do modelo log distância. Ficou claro agora? Ficou claro.
Quando você retira o valor médio, ou seja, quando esse centro aqui, ó, o valor médio é retirado, isso aqui vira 0 dB. Entendi. Ou seja, aqui não há diferença. Aqui a medida bateu em cima da reta vermelha. Entendi. E aí a diferença, né, vai ajudar. Essas diferenças tratadas estatisticamente vão ajudar você a calcular a variância correspondente. E a variância, né, independe do modelo log-distância. Na verdade, depende sim, mas depende mais de como esses valores estão espalhados por aqui. Ó. Quanto mais concentrados eles estiverem em torno dessa reta vermelha, menor é o desvio padrão, menor será a variância. Ficou claro agora? Não, ficou claro. Então, para a probabilidade de ser maior, né? Ou seja, qual é a área debaixo da densidade correspondendo às variáveis maiores do que W0? Vamos estudar a probabilidade de W ser maior do que W0. Complemento, ó, de W0 para baixo, o resto da área é a probabilidade dele ser menor. A soma das duas áreas tem que dar 1, já que a gente normalizou direitinho. Tranquilo ou não? Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Obrigado. Essa função pode ser plotada em função do argumento y, é o que a gente fez aqui, ó. Quando o y tende para menos infinito, a probabilidade tende para 100%. Caso contrário, no outro sentido, tende para 0. Ou seja, aqui não tem área nenhuma, então vai para 0. Como a distribuição, a densidade é simétrica, então você tem, ó, 50% quando o argumento for 0. Ou seja, quando o limiar for igual à média naquele local. Metade pode estar para cima, metade pode estar para baixo. Já que a gente está tratando isso como uma variável aleatória gaussiana, desde que os valores sejam tratados em decibéis. Eu acho que talvez agora tenha ficado mais claro. Por isso que as perguntas são importantes. Elas ajudam, inclusive, a enriquecer a qualidade do vídeo no final. E, às vezes eu acho que todo mundo ficou sabendo e não é o caso. Alguma pergunta a mais? Então, vamos fixar aqui, ó. Talvez agora ajude a fixar, né, a esclarecer melhor as suas dúvidas na próxima transparência. Então, dado que aquele x, né, em decibéis, vai ser tratado como uma variável aleatória gaussiana de média nula, isto vai ser tratado como uma variável gaussiana de média nula. Consequentemente, a média desse cara é o modelo log-distância correspondente. Mesma coisa aqui para baixo. Apenas tomando cuidado, ó, com essa troca de sinais aqui, ó. Potência cai com a distância, a atenuação aumenta com a distância. Geralmente, né? Quase sempre. Então, ó, se a sua variável gaussiana, né, estiver sendo utilizada para tratar estatisticamente a atenuação do enlace em dB, o desvio padrão sigma vai, né, de acordo com as medidas que você obteve naquele local. Daqui a pouco vamos fazer um exercício para tentar esclarecer isso melhor. E a média, ó, aqui, ó, aquele valor M, aquela média M, aquele valor esperado, é dado por essa fórmula aqui, ó. É o modelo log-distância correspondente, que a gente tratou na última aula. Se for potência, a média é o modelo log-distância, só que correspondendo à potência. Ficou claro agora? Ficou sim, professor. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, ó, preste atenção nos sinais. Em alguns problemas, a gente vai querer, por exemplo, a probabilidade da atenuação em decibéis ser menor. Sempre que eu falar menor ou maior, é sempre menor ou igual, né? Ou maior ou igual. Menor do que um limiar. Lógico que esse limiar também tem que ser dado em dB, pô. Como é que você vai comparar? Então, o limiar também é em dB. Então, nesse caso, repara, o limiar é maior. Então, o limiar vem depois. E na frente vem a média.
M menos o limiar. Onde, no caso, como é atenuação, este é o modelo log distância correspondendo, com um sinal de mais, ó. Você, enfim, obtém esses valores, isso aqui vai te dar, repare, aqui em cima, você vai ter valor em decibel. E embaixo também. Ou seja, você tem que fornecer o seu desvio padrão em dB. Isso aqui vai te dar um número, você vai no gráfico e vai obter a probabilidade correspondente. Então, ó, vai acontecer aqui alguma coisa esquisita. Você vai ter aqui uma razão entre dois valores, ambos dados em dB. Pode isso? Pode, porque o modelo é definido como sendo log normal. Ele é normal desde que os valores sejam dados em decibéis. Então, aqui vai ter dB dividido por dB. Você não vai converter isso para valor linear, nem aqui em cima, nem embaixo. Essa razão tem que ter o numerador em decibéis e o denominador também. Senão você vai errar. Isso ficou claro ou não? É uma pergunta. Para mim ficou claro. Então, se isso daqui for 3 dB, você não vai converter isso em 2. Você vai manter 3 dB. Idem para potência. Só que em potência vai ser, por exemplo, em dBm. O numerador vai estar em dBm. Esse sigma, como vai ser desvio de potência também. Aliás, minto, os dois vão estar em dB, porque é dBm menos dBm vai dar dB. Falei bobagem. Tanto o numerador como o denominador vão estar em decibéis. Porque é uma diferença, ó. É um limiar menos alguma coisa. dBm menos dBm é dB. Então, em cima, o numerador vai estar em dB e aqui embaixo também vai estar em dB. E você vai deixar os valores em dB. Fazer a divisão com o numerador e o denominador em dB. Isso vai te dar um número, esse número vai te dar a probabilidade. Então, repare. Neste outro exemplo, é potência. Qual a probabilidade de uma potência em dBm ser maior do que um certo limiar, óbvio, também em dBm. Então, repare, aqui o limiar é menor. O limiar é menor. Então, ele vem na frente. Menos a média. Então, repare, menos a média, menos o modelo log distância correspondente. Como aqui é potência, este é o modelo log distância. Ó. Só que como tem um menos, esse cara aparece aqui com mais. Então, repare como é fácil errar sinal aqui. Isso vai te dar um valor, você vai no gráfico e vai calcular a probabilidade. Ou então ir no MATLAB e implementar isso daqui numericamente e resolver o problema com mais precisão. Em relação a esse slide é importantíssimo. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Se você entendeu tudo até aqui, o resto é ridículo. Os problemas vão ser dados só para você fixar, só para esclarecer detalhes. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Não? Se eu não estiver enganado, mais gráficos, mais tabelas, foram valores, né, que você tem no livro do Rapaport. Lembrando que o Rapaport, não sei exatamente o doutorado dele, mas quando ele estava começando a carreira acadêmica, ele trabalhava com isso, e ele e os alunos fizeram várias medidas. Isso aí é início da década de 1990. A telefonia móvel nos Estados Unidos estava engatinhando. Os Estados Unidos começou atrasado em telefonia móvel em relação a países na Europa e no Japão, na Ásia, na Coreia, etc. Então, eles estavam engatinhando, isso por causa da legislação americana, da AT&T, e por aí vai, as grandes contra as pequenas. Então, atrasou, e aí, no início dos anos 90, é um artigo, esse Seidel, se não me engano, é aluno do Rapaport. Ele é o primeiro autor, por isso que tem aqui, não o RAP, mas SEI. Então, ó, é um artigo
foi publicado em 90. Eles publicaram muitos artigos. Então, em 92, eles fizeram medidas dentro de prédios, ambientes indoor, dentro de prédios, né? E aqui, através das medidas, filtraram os desvanecimentos de pequena escala, acharam, né, um modelo log distância para cada medida, para todas as medidas juntas, e aqui tem vários valores, não só da queda, né, década em dB, 31 décadas por dB, 27 décadas por dB, por aí vai, e a variância, ou melhor, aqui é desvio padrão, em dB, ó, em dB correspondente. E, lógico que depende de ambiente para ambiente, depende de prédio para prédio. Nos Estados Unidos, paredes, né, não são feitas de tijolos, é aquele material, que eu esqueci o nome, que você dá um soco, o braço atravessa a parede, então é diferente. Mas a tendência é quando você está no mesmo andar quando o receptor está no mesmo andar do transmissor, a tendência é a queda menor da potência, ó, 3 ao invés de 4, e uma variabilidade menor, 5 ao invés de 13. E se eu não estiver enganando, no Rapaport, os gráficos correspondendo a esses prédios 1 e 2 são dados. Eles fizeram várias medidas, obtiveram as médias locais, são esses pontinhos, espalhar essas medidas num gráfico log-log, em função da distância que separa transmissor e receptor. Em algumas dessas medidas, o enlace tem visada direta, em outras tem paredes, chãos no meio do caminho, e eles traçaram um modelo log-distância correspondente. Aqui deu 13,54 de inclinação. Isso aqui é atenuação, ó, por isso que está aumentando. Isso aqui é atenuação. Ó, PFLOS em inglês é atenuação. Ela está aumentando porque é atenuação. Se fosse potência, é só inverter, estaria diminuindo. Ele achou a inclinação, 3,54. E essa variação em torno do modelo log-distância é tratada como uma variável gaussiana, quando os valores são dados em dB, e a variância, no caso do prédio 1, ó, deu 12,8. No caso do prédio 2, deu 13,3. E com isso, ele vai responder perguntas do tipo: qual a probabilidade da potência numa certa distância dentro do prédio em função, né, em relação ao transmissor, ser maior ou menor que isso. E isso te ajuda a responder perguntas do tipo: aonde eu tenho que pôr os transmissores? Eu tenho que pôr 10 transmissores espalhados ou 5 vão fazer? Vai depender da geometria do prédio e do comportamento, ó, dessa estatística. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Agora, se der tempo, vai dar sim, nós vamos ver 4 exercícios, 4 exemplos, né? O primeiro é a continuação do anterior. Vamos lembrar o anterior, a gente deu 4 amostras, a gente precisaria de centenas para fazer isso direito, mas aqui a gente vai fazer só com 4. Era uma para 100 quilômetros, outra 100 metros, outra para 200 metros, outra para 1.000, outra para 3.000 metros. Aí a gente perguntou assim, qual a potência provável, né, a 2 quilômetros do transmissor? E a gente achou o modelo log distância correspondente. A gente não vai fazer isso de novo, eu vou mostrar os resultados obtidos daqui a pouco, mas agora eu vou aumentar, vou estender o exemplo. Eu vou agora perguntar qual a probabilidade da potência ser maior do que menos 65 dBm a 2 quilômetros. Então, repare, aqui, ó, menos 65 dBm não é a média. O valor esperado. O valor esperado vai ser dado pelo modelo log distância obtido no exemplo 16, fazendo a distância 2 quilômetros.
Se não me engano, inclusive, foi a resposta do problema. Menos 65 dBm é o limiar, é o P0. Então, aqui, ó, o P0 é o limiar. O M é o valor dado pelo modelo log distância. O sigma a gente não calculou ainda, a gente vai calcular agora. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Então, vamos ver o que a gente já fez no exemplo anterior. O exemplo anterior começou fornecendo esses resultados, onde o 100 metros foi escolhido para ser o D0. Achamos um modelo log distância, ou seja, achamos o N, usando regressão linear, fazendo a reta passar por D0, e, consequentemente, por menos 5 dBm o P0. Ih, não posso confundir isso, né? Não o P0, o P de D0, né? O P na distância de referência é D0. Então, a reta passando por esse ponto, achamos a inclinação, o N, 4,41, que melhor aproximava o restante das amostras segundo a técnica de regressão linear, mínimos quadrados. E aí, fazendo a distância igual a 2 quilômetros, foi o pedido, né? Achamos menos 62,38 dBm. Este é o valor médio segundo o modelo log distância. Menos 65 vai ser o limiar, menos 62,38 vai ser a média. E para responder a pergunta, só está faltando o desvio padrão. Então, do enunciado, o P0, o limiar, é menos 65 dBm. A média naquele local, naquela distância, vai ser de menos 62,38. Está faltando achar o desvio padrão para completar o cálculo pedido. Nós vamos achar o desvio padrão baseado nos valores, né, nas amostras que foram fornecidas, porque a gente não tem nada além disso. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu repeti essa tabela aqui de cima, só que dando também o valor segundo o modelo log distância. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é aquele valor dado pela reta vermelha, pela regressão linear, cuja fórmula neste exercício é essa daqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu fui variando a distância para coincidir com cada amostra. Então, comecei aqui, ó, 100 metros. Óbvio, como a reta passa nesse ponto, em 100 metros, essa razão dá 1, e a potência, segundo o modelo log distância, é a mesma da amostra. Porque esta é a distância D0 usada como referência. Mas para as outras, provavelmente, isso não vai acontecer. Então, para a distância de 200 metros, a gente botou aqui, ó, 200 dividido por 102, fizemos as contas, deu menos 18,27 dBm. Ou seja, um pouquinho maior do que esse cara. Um pouquinho não, bastante maior, né? Diferença mais 6 dB. Aí repetimos para 1.000 metros. Colocamos aqui 1.000. 1.000 dividido por 100 dá 10, log de 10 é 10. Então, isso aqui deu... Opa, tá certo? Log de 10 é 1, perdão. Então, deu menos 5, menos 44, menos 49,1 dBm. E depois repetimos para 3.000. E aí o que a gente vai fazer é pegar essas diferenças, incluindo aquela da distância de referência. Puxa, mas vai dar 0. Não importa, faz parte do modelo. Você vai pegar essas diferenças em dB, elevar ao quadrado, somá-las e dividir pelo número de amostras, que nesse caso são 4. Essa conta também. Tá aqui ela. Que vai dar 0, paciência. As outras não vai dar. E isso vai te dar a variância dB quadrado. Sei lá o que significa dB quadrado, mas é a variância dB quadrado
segundo esse modelo log normal. A raiz quadrada disso deu 6,16, o quê? dB. E você não vai mexer nesse valor, você não vai converter esse 6,16 para a escala linear. Você vai usar isso no denominador na hora de achar a probabilidade. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, no próximo a gente conclui. Então, lembrando, ó, o limiar, menos 65, a média, menos 62,38, o sigma, 6,16. Como é a probabilidade de ser maior do que, o limiar vai vir primeiro e a média vai vir depois. P0 menos M. Por isso, esse menos 62 vai virar mais 62 daqui a pouco, porque é menos M. Então, é P0 menos M. Menos 65 mais 62,38, porque o M deu negativo. E aqui embaixo, ó, 6,16. Você vai manter os valores em decibéis, tanto no numerador como no denominador. A gente faz as contas. O argumento deu menos 0,43. O gráfico foi fornecido, aí você, com muita paciência, tenta ler aqui menos 0,425, e o resultado, lógico que eu obtive isso com a ajuda do MATLAB, deu 66,4%. Se por acaso vocês pegarem um professor metido engraçado e na prova ele der só os valores positivos de y, não tem importância. Você vai fazer o cálculo para o argumento positivo correspondente, 0,42, e você vai achar o valor complementar. Vai fazer 1 menos ele e vai obter o valor correto no final. Em relação a esse slide, ao problema, alguma pergunta? Então, não tendo pergunta, mais um exercício. Eu não sei se foi tirado do Rapaport ou não. O próximo eu tenho certeza que foi. Esse daí eu não sei. Então, seja um canal de rádio, onde você sabe que ele foi modelado por um sombreamento log normal e os valores já foram mastigados para vocês. O N é de 5, ou seja, a potência, segundo o modelo, a potência nesse ambiente varia com 1 sobre a distância elevada à quinta potência. É isso, fisicamente é isso que esse cara está te dizendo. Uma variabilidade, um desvio padrão pequeno, ó, 3 dB, ou seja, os pontinhos ficariam quase todos em cima lá da reta, com pouca diferença. A distância de referência de 1 quilômetro, isso é um valor típico em ambientes urbanos. Uma distância de referência, em UHF, VHF, né? 1 quilômetro, sabe-se que naquela distância de 1 quilômetro, provavelmente a atenuação em função da distância é de 100 dB, perdão, 120 dB, e na mesma posição a potência recebida de menos, em média, né, menos 80 dBm. Antes de prosseguirmos, pergunta: qual é a potência do transmissor segundo esses dados fornecidos? É uma pergunta. A gente vai pegar a potência recebida, a gente também vai ter que colocar a atenuação, e aí eu vou conseguir a potência transmitida? Não sei, é uma pergunta, pô. Obviamente. Está respondendo uma pergunta com outra? Tem que fazer um modelo. Qual é a definição de atenuação?
potência inicial menos a final, certo? Isso. Então É a vai diferença ser entre a potência inicial e a final. E aí? Dada que a Então. atenuação é de 120 dB e a potência que é entregue ao receptor é de menos 80 dBm, qual é a potência do transmissor? Em 40 dBm. dB. 40 dBm. Beleza? Tranquilo? E 40 dBm são quantos watts? Um dos primeiros alunos que eu tive, inclusive na iniciação científica, ele fez essa matéria há 20 anos atrás. Ele diz que ganhou um emprego concorrendo com um doutor da USP. Ganhou um emprego, na época, na Nokia, porque ele sabia dBm e o doutor da USP não. Ó, presta atenção, hein? Essas coisas, às vezes, fazem diferença. 40 dBm é igual a 10 watts. Então, vamos aproveitar esse enunciado que é bem simplesinho para fixar as ideias. Então, vou fazer duas perguntas aqui. A primeira é: determine a probabilidade da potência a 5 quilômetros de distância do transmissor ser maior do que menos 120 dBm. Então, aqui, ó, o P0, o limiar, é de menos 120. E a média? A média é dada pelo modelo log distância correspondente, que é fornecido com a ajuda desses dados aqui em cima. Então, como é potência maior do que o limiar, é porque o limiar é menor, ele vem na frente. Menos o modelo log distância correspondente. Como é menos o modelo log distância correspondente, o sinal de menos que apareceria aqui, ó, no modelo log distância foi trocado para mais. Olha como é fácil errar sinal nessas coisas, se você fizer com pressa. E embaixo a variância em dB, que já foi dada, 3 dB. Então aqui você vai pôr o valor em dB. Então, ó, o limiar, menos 100 dBm, menos o P0, como o P0 é menos 80 dBm, aqui ficou mais, o N é igual a 5, 10 vezes 5, 50, D é de 5 quilômetros, o D0 é de 1 quilômetro, então aqui é log de 5. Outra coisa que talvez tenha acontecido na prova, log é base 10, decibel é base 10, não é logaritmo neperiano. Esse argumento daqui, se você não errar, então, para não errar na prova, repita o problema mais tarde. Deu menos 1,68, aí com paciência você vem aqui, logicamente que este valor aqui eu obtive no MATLAB. Deu 95,5% de probabilidade, segundo o enunciado. Em relação a essa parte do problema, alguma pergunta? Para fixar a ideia, eu faço outra aqui embaixo. Ó. Agora é atenuação. Determine a probabilidade da atenuação a 5 quilômetros de distância do transmissor ser maior do que 160 dB. Esses valores foram escolhidos de propósito para que uma dê o complemento da outra, mas foi de propósito, eu escolhi os valores, tá? Em princípio, um enunciado, um problema não teria nada a ver com o outro, a não ser o mesmo enunciado, o mesmo ambiente. Então, probabilidade da atenuação ser maior do que 160 dB. Então, aqui, ó, vamos tratar de atenuação. Então, o modelo log distância correspondente muda e o limiar é de 160. Repare, aqui é maior do que o limiar. Então, o limiar é menor, ele vem na frente, ó. Depois vem um modelo log distância correspondente. Como a atenuação aumenta com a distância, o sinal aqui, ó, desse termo é mais. Mas como o argumento da função é limiar menos a média,
o sinal aqui apareceu com menos. Então, cuidado que é fácil errar sinal nesses problemas. Fizemos as contas, por acaso eu fiz para fazer essa coincidência, né? Inclusive para mostrar um deu mais, outro deu menos, enfim. O argumento da função é 1,68, dá aqui embaixo, ó. E, obviamente, neste caso, a resposta é o complemento, 4,5%. Em relação a esse problema, alguma pergunta? Mais um exercício. Esse foi tirado do Rapaport. Eu não me lembro qual é o exercício, mas o enunciado traduzido para o português diz mais ou menos o seguinte: medidas realizadas no interior de um prédio indicam que a potência que chega no receptor, em média, né, varia com a distância elevada a menos 3,5. O que o enunciado está fornecendo, ó, com esta informação? O que o enunciado está te fornecendo com esta informação? É uma pergunta. Que parâmetro do modelo log-distância está sendo fornecido com esta informação? A inclinação? A inclinação, o N. Então, o N neste problema é 3,5. Também foi dito que, por uma distância D0 de 1 metro, que vai ser a nossa referência, como é um ambiente indoor, as distâncias são menores. Então, aqui nesse problema, a distância de referência é 1 metro. Então, está sendo dito que a potência a 1 metro, né, em média, é de 1 miliwatt. Então, isso aqui, ó, ele acabou de te fornecer para você o modelo log-distância para potência. Ele te deu a distância de referência, te deu a potência naquela distância e deu o valor do N. Então, aqui, ó, já está dado, mastigado para você um modelo log-distância para potência. Para obter atenuação, ou ele deveria fornecer a atenuação nesta mesma distância, ou então a potência do transmissor. Repare que se a potência do transmissor for fornecida, você também tem um modelo log-distância para atenuação. Que foi aquela pergunta que eu fiz para vocês no outro exercício, né? Qual era a potência do transmissor? Dada a atenuação e o PR, você acha a potência do transmissor. Dado o PR e o PT, a potência do transmissor, você acha a atenuação. Deu para entender ou não? Alguma pergunta? Este problema é de trás para frente. Ele vai te dar uma probabilidade e, a partir daí, ele vai fazer uma pergunta. Então, olha só. Sabe-se das medidas, sabe-se que a 10 metros do transmissor, então ele fez várias medidas em volta do transmissor para chegar a essa conclusão. A 10 metros do transmissor, 10% das medidas foram maiores do que menos 25 dBm. Então, repare, ele está te dando o limiar e a probabilidade. E a pergunta é, assumindo um sombreamento log normal, qual é o desvio padrão desse modelo? Então, repare, com o modelo log distância, você tem um M, a média. O limiar está aqui, ó. E ao invés de fornecer o desvio padrão, ele olhou para as medidas e deu a probabilidade. Sabendo a probabilidade, você sabe o argumento da função Q, o numerador está resolvido, você acha o desvio padrão. Deu para entender o enunciado, o problema? Isso é uma outra maneira de você obter desvio padrão das suas medidas. Observar, enfim, em função da distância,
dado um certo limiar, quantas medidas ficaram acima, quantas ficaram abaixo. O problema é simples se você entender o enunciado. Então, do enunciado, ó, no nosso modelo log distância, o N é de 3,5. A potência na distância de referência é 1 miliwatt. Quanto dá 1 miliwatt em dBm? Quanto dá 1 miliwatt em dBm? 10. Oi? 10. É 10? Não, 0. 0 dBm. Então, 0 dBm não significa que não tenha potência. Significa que a potência é igual à da referência, no caso, 1 miliwatt. Então, a probabilidade da potência a 10 metros, né? Porque a distância dada foi 10 metros, ser maior do que P0. Então, se é maior do que o limiar vem primeiro, menos o modelo log distância correspondente. Por isso, o sinal aqui foi mais. Ó. P0 a gente conhece, PR em D0 a gente conhece, o N a gente conhece, a distância 10 metros a gente conhece. Então, repare, o numerador a gente conhece tudinho. Fazendo as contas, deu 10 dB. O que a gente não conhece é o desvio padrão. Mas a gente sabe que para 10 metros, essa probabilidade deu 10%, ou seja, é 0,1. Então é de trás para frente. Você vem aqui no 0,1 de probabilidade e com a ajuda desse gráfico você determina o argumento. Então, não sei se foi com ou sem a ajuda do MATLAB, o argumento deu 1,25. E agora você acha o desvio padrão, 8 dB. Em relação a enunciar esse problema, alguma pergunta? Não? Então, vamos para o próximo problema. Se não me engano, também foi retirado do Rapaport. Já é um problema um tiquinho mais prático, né? Assumindo que você esteja cobrindo uma certa região para o serviço de telefonia móvel, né? Antigamente chamava telefonia móvel celular, agora deve ser, sei lá, comunicações pessoais. Então, uma geometria típica, né? Para a gente comer. Lógico que as células não vão ter esse formato. Isso aqui é só para você começar a projetar as dimensões das áreas a serem cobertas e, em particular, a posição dos transmissores. Então, o pessoal, ao invés de assumir que é um círculo, pode assumir, por exemplo, que são regiões, são áreas hexagonais, onde a antena transmissora fica bem aqui no centro. Mas aí você tem diversos problemas. Um dos problemas mais graves é interferência entre células. Você tem aqui o cara conversando, né, no telefone, provavelmente sendo atendido pela rádio base que está no centro dessa célula A, só que você tem outras radiobases em volta. Se elas estiverem operando na mesma frequência, vai haver interferência. Como é a mesma empresa, de repente, até o mesmo tipo de código está sendo utilizado. Então, para minimizar essa interferência, tipicamente, né, uma interferência cocanal, o que o pessoal faz, em geral, né, eu não sei se hoje em dia ainda fazem isso, porque a tecnologia avançou. Mas antigamente, né, na segunda geração, primeira e segunda geração de telefonia móvel, o que eles faziam? Eles pegavam o canal de rádio, a faixa de frequências, que o governo disponibilizava para eles oferecerem um serviço e dividiu essa faixa em 7 subfaixas. Então, aqui essas subfaixas vão ser chamadas de A, B, C, D, E, F, G. Então, cada célula dessas, cada letrinha dessas significa uma subfaixa diferente. De maneira que essa célula A não opera nas mesmas frequências das demais células. E aí, usando, né, a inteligência de cada um, raciocínio,
essa topologia é ajustada para que as células operando na mesma subfaixa, ó, estejam mais afastadas possível uma das outras. Ó. Tá vendo? Mesma coisa acontece com a célula C. Ó. Aqui, ó. C, C, C. D, ó. D, D, D. Aqui a gente colocou o A na frente, enfim, vocês entenderam por quê, né? Mas o mesmo acontece com todas as outras, com todas elas. F, aqui F, F, F. De maneira a minimizar a interferência numa na outra, de uma na outra. Essa figura ficou clara? Então, o que a gente vai querer fazer aqui é uma das métricas utilizadas para dimensionar o tamanho dessas células. Aqui o enunciado vai ser tal que vai nos dar um raio mínimo, né? Assumindo uma célula circular. Aqui o raio... Perdão, deixa eu falar melhor. Aqui o raio, o diâmetro, né? O 2R, vai ser a distância desta ponta, deste vértice do hexágono até este outro. Como é um hexágono regular, se você traçar dos vértices até o centro, ó, todos os triângulos vão ser equiláteros. Então, 2R equivale a 2 lados de um triângulo equilátero. Consequentemente, ó, R é igual também, ó, ao lado desse hexágono, a cada um deles. Eu não sei se eu falei bem, vocês entenderam ou não? Então, a pergunta é qual vai ser o menor valor que esse R pode ter. No caso aqui, o enunciado é tal que o valor é o menor, tá? De maneira a maximizar a razão entre a potência que vem da radiobase, na qual o usuário está dentro, em relação à potência que vem da radiobase mais próxima. Por exemplo, esta daqui, o cara está aqui dentro, na célula G, mas tem uma outra célula G, ó, aqui perto. Ó. É a mais próxima que está. Nós vamos pegar o pior caso. O pior caso é aquele ponto que está o mais afastado da radiobase da sua própria célula e, ao mesmo tempo, mais próximo da interferente. Ó. Se fosse aqui nessa célula e esta fosse a célula interferente, o pior caso é esse. Ó. Esse é o pior caso. Vamos calcular a potência que vem da própria radiobase para aquela distância, que no caso aqui deu R. Esse vai ser o sinal. E vamos calcular a potência que vem da outra célula que interfere. Essa vai ser a potência do ruído. Nós vamos fazer a razão entre uma e outra e vamos querer que essa razão sinal-ruído seja maior do que um limiar. E no final isso vai se traduzir na menor distância R que você pode ter. Ou seja, segundo este enunciado, a célula não pode ser menor, não pode ter menos do que uma determinada área. Lógico, né, que essa célula não pode ser infinitamente grande. Existem outros limitadores para isso. Então, isso daqui é um dos itens que faz parte na hora que você dimensiona a distribuição de áreas a serem cobertas numa região. Então, esse é um dos fatores que tem que ser levados em conta. Segundo este problema, a célula não pode ter menos do que um determinado diâmetro. Alguma outra coisa que não está sendo considerada nesse problema vai limitar o diâmetro superior. Só que a gente não estudou isso ainda até o momento. Até aqui, alguma pergunta? Professor, não entendi muito bem o pior caso. A gente vai mostrar com figuras daqui a pouco. Além dessa, alguma outra pergunta? Neste problema, não sei, não me lembro agora de cabeça se é assim que o Rapaport faz, né? Nós só vamos levar em conta uma célula interferente.
a que está mais próxima. O mais correto seria levar em conta todas as células interferentes próximas. Se a célula for a G, tem esta daqui interferindo, tem esta outra interferindo, e tem mais 4 em volta, próximas. E aí teríamos que levar todas elas em consideração. Se não me engano, o professor Cássio, em comunicações móveis, resolve esse problema levando todas as 6 em volta interferentes em consideração. Alguém já fez a matéria de comunicações móveis com Cássio? Não, ela acontece esse semestre, no mesmo momento de propagação, não é, Rodrigo? Uma coisa assim? Na verdade, a gente faz isso de propósito, na tentativa de que primeiro o pessoal faça a propagação antes, né, de fazer comunicações móveis. Mas, às vezes, o pessoal pula por isso. Então, ele provavelmente vai oferecer essa disciplina daqui a 2 semestres. Eu recomendo, é quase que a continuação da disciplina de propagação, né? Só que mais focada em ambientes urbanos, em telefonia móvel celular. Ele vai fazer esse problema de novo, só que, se eu não estou enganado, levando em conta todas as células interferentes. Aqui a gente só vai levar em conta uma delas, a mais próxima, né, daquilo que eu classifiquei aqui como o pior caso, que ainda não foi bem compreendido. Eu espero que as próximas figuras ajudem. Pronto, a próxima figura está aqui, ó. O que eu fiz nessa figura? No caso, eu estou assumindo que o usuário está dentro desta célula aqui, ó. E no nosso problema, o pior caso é aquele onde o receptor, esse ponto verde, está simultaneamente mais afastado da radiobase, ou seja, do centro da sua célula, e mais próximo do centro da célula interferente. Então, no caso dessa figura, este ponto está na maior distância possível, ainda dentro da célula. Lógico, ele podia estar aqui, mas aí essa célula não... Vocês entenderam? Dentro da célula, qual é a posição onde ele está mais afastado do centro? É esse ponto verde. Lógico, podia ser esse outro, podia ser esse outro. Eu peguei esse porque, para este ponto, a célula interferente mais próxima é essa. Se eu tivesse pego este ponto, a célula interferente mais próxima seria essa daqui. Se eu tivesse pego outro ponto, eu estaria fazendo bobagem, porque as outras células não estão desenhadas nessa figura. Então, eu peguei esse ponto, tá? Porque tem essa célula aqui embaixo, estava dentro da figura, e foi o que eu escolhi. Ficou claro agora ou não? Uma pergunta para quem tinha... Pipocou. Não estou ouvindo a sua voz. Ficou claro agora por que esse ponto é o pior caso e as condições para ele ser o pior caso? Sim, acho que sim. Com a ajuda de triângulos retângulos que não estão desenhados aqui, ó. Mas repara, você tem um cateto aqui, tem outro cateto aqui, ó. Lembrando que essa distância, por exemplo, aqui desse cateto não é R. Mas tem, se não me engano, é R raiz de 2, alguma coisa assim. Enfim, agora de cabeça não me lembro. Mas com a ajuda desse triângulo retângulo, e sabendo que esse lado do triângulo equiláterozinho aqui, ó, é R, você acha essa hipotenusa e dá mais ou menos 3,6 R. Esse 3,6 R eu já calculei a parte. Como eu respeito a inteligência de vocês, eu não vou repetir os cálculos aqui. Lógico, não precisa, né? Então, você acha com muita facilidade que essa hipotenusa, essa distância até o centro da célula interferente, é 3,6 R. Eu não sei se exatamente ou isso foi arredondado, muito provavelmente está arredondado. E aí, vamos tratar estatisticamente. A pergunta ainda não apareceu nesses slides, vai ser no próximo slide.
Então, vamos assumir o seguinte para resolver o problema. Estou repetindo, ó, a figura com o pior caso, aquele pontinho vermelho colocado ali. Então, o sinal interferente vem apenas da célula interferente que eu estou destacando na figura. Na verdade, deveríamos também incluir as demais células em volta. Nós não estamos fazendo isso neste exercício para simplificar a solução. Tá? Todas as radiobases operam com a mesma potência de transmissor. Senão a gente não vai ter informação aqui suficiente, segundo o enunciado. Ou então, se não for verdade, aí você vai ter que... Dá para fazer o problema, mas você vai ter que fornecer as potências do transmissor, tanto da célula em questão, como das células interferentes. Aqui, para simplificar, todas as células operam com a mesma potência de transmissor. Dentro da célula, ou seja, a célula em questão é essa vermelha aqui, ó. A cobertura é caracterizada por esse modelo combinação, né? Log distância com sombreamento log normal. Então, aqui está o modelo log distância, já está fornecido com um sombreamento log normal com um desvio padrão de 8 dB. E no caso aqui, a distância de referência é 1 km. Então, ó, N 2,5, sigma 8 dB. Distância de referência 1 km. Só que para a célula interferente, ela está mais longe. Ela está mais longe. Ela está bem mais longe. 3,6 vezes mais distante. Então, como a distância é muito grande, em ambientes urbanos, acaba acontecendo algo que eu já tinha destacado antes. Ó. Geralmente, conforme a distância vai aumentando, a quantidade de obstáculos entre uma antena e a outra vai aumentando, e aí você acaba tendo uma queda mais pronunciada a partir de uma certa distância. Então, como a célula interferente está bem mais longe, a gente usa outro modelo log distância e sombreamento log normal para a célula interferente, para a potência que vem da célula interferente. Para ela, a distância padrão continua sendo 1 km. Mas ó, o N aumentou para 4. E repare, geralmente você vai ter menos variabilidade do que quando você está mais perto da antena transmissora. Então, o sigma, o desvio padrão, caiu para 1 dB. E a pergunta é, determine a menor dimensão R para que a probabilidade da razão sinal-ruído seja maior do que 18 dB na pior situação, que é esse ponto verde, em 99% dos casos. Beleza? Como é que eu resolvo esse exercício? O que é razão sinal-ruído neste problema? É pergunta, viu, pessoal? Seria a potência do sinal sobre a potência da interferência? Exatamente. Mas o problema vai ser resolvido em decibéis, porque o modelo é log normal. Então, em decibéis, ou mais precisamente em dBm, já que as potências, né, geralmente são tratadas em dBm, né, em VHF e UHF. Peraí, só um momentinho aqui, por uma razão... enfim, embora eu esteja dando um modelo em atenuação e assumindo que a potência do transmissor vai ser a mesma aqui e aqui, então eu vou poder, sem muitas dificuldades, converter isso num modelo para potência, né? Que é o que eu vou precisar, já que eu quero tratar com razão sinal-ruído. Então, em decibéis, essa razão vira o quê? Subtração. Subtração.
Então, eu vou ter, ó, lógico que eu vou ter que converter isso para potência, tá? Mas subtrair uma variável aleatória gaussiana da outra, a subtração de uma variável aleatória gaussiana por outra, vai me dar o quê? Uma terceira. Te dá uma terceira gaussiana, a variável continua sendo normal. Exatamente. Ou seja, essa razão sinal ruído, desde que tratada em decibéis, vai, segundo o nosso modelo, vai ser também uma terceira variável aleatória gaussiana, cuja média vai ser dada pelo quê? Soma das médias. Mas se eu fizer a subtração... A subtração das médias. E a variância? A variância... É a soma também? Ou Não, não é. É a soma. Soma. Então, subtraindo uma variável... Aí eu estou falando subtraindo uma variável da outra, eu vou ter uma terceira variável aleatória gaussiana, cuja média é a subtração das médias, porém a variância é a soma. Vocês viram isso? Como é que é? É probabilidade estatística? Vocês viram isso em probabilidade estatística? É probabilidade de processos estocásticos. Eu não me lembro, mas Tá. deve ter sido. Então, vamos lembrar. Duas variáveis aleatórias gaussianas. Você somou. Isso te dá uma terceira variável aleatória gaussiana, cuja média é a soma das duas médias, e a variância, não é o desvio padrão, não, é a variância, é a soma das duas variâncias. Se você subtrair, também vai te dar uma variável aleatória gaussiana, cuja média é a subtração das duas médias, porém a variância continua sendo a soma das variâncias. Então, a gente vai tratar, no final, essa razão sinal ruído como uma variável aleatória gaussiana e vamos usar a função Q para obter essa probabilidade. No caso, a probabilidade é dada. Então, vai ser algo parecido com o último exercício. Dada a probabilidade, vamos achar o argumento para a função Q. Dentro desse argumento vai estar lá o R nos esperando e essa vai ser a resposta. Se você entendeu o problema, o resto é conta. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos definir as nossas variáveis aleatórias, no caso, a razão sinal ruído, em decibéis. Então, ó, por definição, a razão sinal ruído vai ser em decibéis, vai ser a potência do sinal que vem da rádio base a uma distância D, igual a R. Usando aquele modelo vermelho da figura anterior, do slide anterior, menos a potência que vem da outra rádio base a uma distância diferente, 3,6, olha a figura. Usando o modelo azul. Repare, é menos. Menos porque na escala linear é a razão entre a potência do sinal dividido pela potência do ruído, ou a potência da interferência. Se eu não estiver enganado, na matéria de comunicações móveis, o Cássio resolve esse problema, só que levando em conta as demais células em volta. Então, você vai ter outros termos aqui, mas continua sendo, no final, uma variável aleatória gaussiana. Tá? Você ia ter mais termos. Então, para não colocar mais termos, a gente vai fazer só com esses dois aí. E uma célula interferindo. Aqui está o modelo, segundo o slide anterior, o nosso modelo para potência. A potência, segundo o modelo em vermelho, né, é a potência naquela célula em vermelho, né, para a distância de referência D0, menos o N é 2,5, a distância é D, R, enquanto que para o outro, ó, a distância é 3,6 R e o N, ao invés de 2,5, é 4.
Mas, como as duas bases têm o mesmo PT, e como as duas bases têm o mesmo D0, então, ó, esta potência aqui, na distância de referência D0, é a mesma dessa. Senão, a gente teria que ter fornecido mais dados no enunciado. Dava para fazer o problema, mas teríamos que ter fornecido outros dados. Então, na hora que você subtrair um do outro, apesar de você não saber que valor é esse, mas como eles são iguais, eles sumiram. E aqui está um modelo log distância. Aqui está o modelo log distância, ou seja, a média para essa nova variável aleatória gaussiana, cuja variância vai ser a soma das variâncias das duas variáveis aqui. Apesar de ser menos, a soma, as variâncias são dadas pela soma. É muito fácil entender porque é a soma, mesmo tendo aqui uma subtração. Porque, repara, variância ou desvio padrão é para cima e para baixo. Então, mesmo você subtraindo, você tem sempre o máximo, o maior desvio. Enfim, não estou sabendo explicar direito. Então, para não confundir a cabeça de vocês, depois façam essa revisão pegando o livro de estatística. Mas lembra que variância e desvio padrão é para cima e para baixo. Por isso que essa variação, ela, na verdade, aumenta, porque você está combinando duas variações. Mesmo sendo uma subtração, como pode ser para cima ou para baixo, no final a variação aumenta. Então, essa variância vai ser a soma das variâncias anteriores. Então, essa razão sinal ruído, o tempo está acabando, vai ser em dB, vai ser tratada como uma variável gaussiana de média dada pelo modelo log distância correspondente, que foi a subtração deste modelo log distância por este daqui, e a variância é dada pela soma das duas. O enunciado forneceu o desvio padrão. Então, eu preciso primeiro elevar ao quadrado. Em dB em dB, porque o modelo é log normal. Então, apesar disso não fazer sentido, assim, mas é do modelo. Então, aqui você não vai converter para a escala linear. Você vai pegar 8, elevar ao quadrado, dá 64. Vai pegar 1, elevar ao quadrado, dá 1. Isso vai dar 65. Aí você vai tirar a raiz quadrada, se eu não errei as contas, perdão, um novo desvio padrão dessa variável gaussiana sinal ruído é de 8,06 dB. Alguém ligou o microfone? Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Sim. Se vocês entenderam até aqui, agora ficou ridículo. Você tem a média, você tem o desvio padrão, você sabe que é uma variável gaussiana, você acreditou no que eu falei, agora você vai resolver o problema. Consequentemente, a probabilidade desta variável ser maior que um limiar, maior do que um limiar. Esse limiar é 18 dB. Maior do que o limiar. Então, o limiar vem na frente, menos o modelo log distância correspondente. Cuidado com os sinais, ó, cuidado com os sinais. O sigma, você conhece, 8,06. O que você não conhece é esse R daqui, ó. É o raio. Então, esta probabilidade é obtida, né, quando o argumento, ó, 99% de probabilidade. Aí você vai fazer aquele olho de lince e vai conseguir, lógico que não vai, né, mas com a ajuda do MATLAB eu consegui ver, ó, o argumento que te dá 99% de probabilidade, menos 2,3. Então a gente quer que essa probabilidade seja maior do que. Consequentemente, esse argumento tem que ser menor do que menos 2,3. Para a probabilidade ser maior do que 99%,
Olha o gráfico. Para a probabilidade tender para 100%, o argumento tem que diminuir. E com isso você vai obter o limite, ou a inigualdade, né, que vai fornecer um limite para o valor do R. Tudo que eu fiz aqui foi passar esse 8,06, né, para o outro lado, né, multiplicando menos 2,3. Eu estou pedindo que o argumento da função Q seja menor do que este limiar. Consequentemente, o raio tem que ser maior do que 8,96 km. Então, este enunciado te diz o seguinte: a célula não pode ser menor do que. Puxa, mas se estiver mais perto, como assim? Se eu estiver mais perto da radiobase, o sinal aumenta. Acontece que dentro da célula, o sinal aumenta, né, o sinal varia com 25 dB por década, enquanto que fora é 40 dB por década. Por isso que se você diminuir a célula, você vai realmente aumentar a potência que vem do receptor, mas você vai aumentar mais a interferente. Então existe um raio limite para isso. A sua célula tem que ser maior, ter um raio, né, uma distância R, maior do que 8,96 km. Óbvio que vão existir outras restrições que não foram tratadas aqui, que não vão permitir que essa célula seja muito maior do que isso. Então, com todas essas métricas, com todo o tratamento estatístico, se tudo correr bem, você consegue ter uma ideia de como vai dimensionar as suas células nessa região. Isso, se eu não estiver enganado, conclui o problema. Eu vou parar por aqui, porque não tem mais tempo para falar nada. Antes de encerrar aqui a gravação, alguma pergunta? Alô? Não, tem não. Então, aproveite esse fim de semana para estudar os dois modelos, o log distância e o sombreamento log normal, e refazer os exercícios que a gente viu em aula, para ver se não está errando bobagem, conta, e aproveita para fazer mais exercícios do Rapaport. Agora, o Rapaport vai ter mais problemas relacionados ao que a gente está vendo em aula. Vocês têm acesso ao livro-texto e também as soluções dos problemas do livro-texto. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. É só treinar. Não tendo perguntas, pessoal, vou aqui encerrar a gravação. Só um segundinho, por favor.